estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Amém, irmãos? Pode sentar, a chuva vai ser difícil de ouvir. Quem é o primeiro que vai explicar, irmãos? Durante essas 7 semanas dessa campanha de reconstrução, tem alguém, fora os irmãos que já testificaram, tem alguém que Deus ele já fez algo na sua vida e hoje você quer testificar? Tem alguém, irmãos? Ninguém. Durante 7 semanas dessa campanha de reconstrução, o Espírito Santo ele não fez nada sobre a tua vida. Beleza? Receba a serva do Paulo, irmãos. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Eu ia estar sentadinha quietinha, mas o Espírito Santo me incomoda. E sim, o Espírito Santo fez na minha vida. Esse testemunho eu ia contar somente em outubro, no outro mês, quando o propósito que eu fiz com o Senhor fosse cumprido. Mas foi no decorrer dessa campanha que aconteceu, então é necessário falar. Há muito tempo mesmo, eu venho procurando para mudar a situação comigo. Cheguei a falar com a minha sogra, falei: sogra, eu preciso de ajuda, eu preciso. E acho que foi no segundo dia dessa campanha, a minha sogra olhou para minha cara e falou assim: muda a sua oração. Muda a sua oração. E naquele dia a pregação falou tanto comigo que eu fui mudando a minha oração. Fui mudando a minha oração. Com uma semana, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, maior do que eu pensava. Fez muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu pensei, do que eu sonhei. O Senhor, no decorrer dessa campanha, ele veio construindo a minha casa, ele veio construindo a minha, ele veio mudando muitas coisas. Aleluia! E essa porta de emprego é uma forma de provar, um testemunho para provar que você mudando a sua oração, que você mudando o jeito que você fala com o Senhor, tudo acontece. Agradeço a minha oportunidade, as palavras do Senhor. Mais alguém? Pastor Marlene? Glória a Deus. Vamos receber a serva do Paulo?
frutificar algo que Deus fez na sua vida. Nessa campanha, esposo, receba certo. Irmãos, quem é membro do Ministério Deus Vida Eterna sabe que a gente passa por um processo muito complicado. E nós ficamos exatamente 3 meses sem água na igreja. Falei com ela, comentando com a Rosa, falei, meu Deus do céu, o que nós precisamos fazer alguma coisa? E eu e somos do culto. Em Araruna, se não me engano, ele foi ministrar lá. No final do culto, Deus levantou um pastor e Deus falou assim: tem algo de Deus para passar para vocês. E ali no primeiro pastor falou para nós: eu quero que vocês orem pela nossa vida. Eu falei: vamos orar, porque assim, irmão, quando você está na prova, Deus sempre vai levantar alguém para você orar. Deus sempre vai levantar alguém para você orar quando você está na prova. Aí eu falei: vamos orar, né? E naquela oração você fala: meu Deus do céu, como que eu vou pedir, como que eu vou orar? E ali, irmão, eu estava muito inquieta de uma maneira que eu não deixava minha esposa dormir. De tão inquieta que eu estava vendo a situação que a igreja estava passando. Fizemos a feijoada, não deu muito bom. Aí tentaram fazer de um jeito, você não dá. E o Senhor falou comigo numa madrugada: quando você descansar e colocar nas minhas mãos, eu erro. A minha ansiedade, a tua ansiedade atrapalha o trabalhar de Deus, porque a gente quer a nossa hora. Descansei. Falei: sabe uma coisa? Bora comprar um vendedor e botar na igreja. E deixa lá, deixa Deus trabalhar. E aí Deus mandou o pastor naquele moleque e falou assim para a gente: olha, eu vou dizer algo de Deus para todos vocês. Não vai ser preciso mais fazer feijoada na igreja para nada a obra, porque é Deus que vai cuidar. Eu já entendi. Deus falou para a gente: não faça mais nada. Não faça, sabe? Porque quando a gente faz, nós estamos colocando a nossa mão e estamos interrompendo o agir de Deus. Aí Deus falou assim: Deus vai levantar alguém que vai vir de fora e vai ajudar. Amém. Saímos de lá com a coisa ali, mais um mês bebendo água no bebedor. E o menino, ele testa também a nossa fé, mas Deus também testa, para ver se a gente não ia murmurar. Falei para a missionária, sabe, você fica no chocolate, fazer minhas coisas, mas podem investir na obra. E Deus cessou a venda. E eu sem entender nada do céu de Deus. E aí, irmãos, Deus falou com a gente. Deus, as irmãs ali se propôs fazer a cantina, né? Eu e meu esposo, nós também partimos quase caímos para trás quando chegamos lá, porque o valor estava muito alto dentro do casamento. A gente não tinha condições. Ou a gente pagava, ficava uns 2 meses sem pagar o aluguel da igreja, pagar água, ou a gente pagava o aluguel. Eu falei: Deus, e agora? Só que quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus é fiel às nossas vidas. Você pode fazer prova com Deus, porque a Bíblia não dá isso. A gente podemos fazer prova. Então, irmãos, Deus pegou, né? Levantou as irmãs ali, a irmã Fátima Luana ali, fizeram a cantina, né? E aí, eu falei: meu Deus do céu, e agora? Ainda não é o suficiente, ainda é necessário. Continuamos orando. E a maior parte, irmão, Deus honrou nessa cantina que foi feita. E aí, o restante que faltava, Deus trouxe uma pessoa de fora, do jeito que Deus falou que ia fazer. Que não era do ministério, mas que falou: pastor, eu vou ajudar vocês. E para a glória de Deus, uma das coisas que eu coloquei nessa campanha: Senhor, restitui a água dessa igreja, porque eu não aceito ficar dessa maneira, porque envergonhado tem que ficar mais. Não nós, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Irmãos, Deus preparou a cantina e o que faltou, Deus trouxe alguém de fora para suprir a necessidade neste ministério. E eu quero agradecer ao Senhor, porque Deus tem feito dessa maneira. Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado de nós dessa maneira. E muitas das vezes você não entende por que você passa pela prova, porque as coisas não acontecem. Muitas das vezes é a minha e a sua ansiedade que está tomando conta. Tem alguém aqui neste lugar e você está para tomar a decisão. Só que o que está falando mais alto é a sua ansiedade. O Senhor está dizendo para você: não, deixa eu trabalhar, porque algo sobrenatural vai acontecer
tem nas mãos está ali. Para quem não sabe, nosso irmão também, o nosso irmão, lutou, pelejou para chegar a bênção e está ali nos braços. Deus abençoe. Parabéns, parabéns. Irmãos, tem mais alguém que quer testificar, irmãos? Já é 9:05, mais alguém? Eu não vou ser demorado na palavra. Tem mais alguém? Eu vou testificar para a gente iniciar a palavra. Os irmãos sabem que nós mudamos daqui da Guarani para baixo, tudo preparado e conduzido por Deus. Através da minha cirurgia, eu estou desempregado. Fiquei desempregado antes da cirurgia. Fiz uma entrevista que já estava certo, engatinado, prontinho. Só que quando eu fui fazer a entrevista, o hospital me ligou, me marcou a cirurgia no dia 5 agora, caiu numa quinta-feira. E eu fiz a entrevista dia 15 do mês passado. E quando eu cheguei lá, eu disse à minha esposa: não tenho como mentir. Eu não posso chegar lá e dizer: não, eu vou pegar o serviço e já é, ficar quieto. E depois a empresa decidir. Não. Cheguei na empresa e vou encarregado. Eu disse: olha, eu estou precisando muito desse serviço, mas eu também preciso muito da minha saúde. E eu expliquei toda a situação. Ele lembrou e disse: eu vou conversar com os encarregados e a gente pode fazer resumindo. Não fizeram, ou seja, fizeram, contrataram outra pessoa. E antes de nós mudarmos para casa, eu chorando de dor. E quando a casa estava pronta, estava terminando, o irmão ligou para mim e falou: pastor, quando o senhor estiver estabilizado dentro da casa, com a sua família, tudo já certinho, o senhor me manda uma mensagem, eu vou mandar uma bênção para o pastor. Eu falei: amém, não, Deus abençoe, eu sabia o que era. O problema nosso é que a gente é muito curioso, a gente quer saber o que é que Deus vai mandar. A gente não recebe, a gente quer saber o que é, ou quer ficar pensando: será que é o carro, será que é a casa, será que é. Não. Eu falei: amém, Senhor. E minha esposa estávamos sentados uns dias antes, e ela falou: esse mês nós não vamos fazer compra, esse mês nós vamos pagar as nossas contas. Para quem sabe, é só minha esposa que está trabalhando. E eu falei para ela, mas como que nós vamos fazer? Ela falou: eu não sei. Eu falei: eu sei, vamos entregar nas mãos do Senhor. Irmãos, quando estávamos em casa, estávamos estabilizados, você falou que era para eu te avisar, né? Já estou morando em casa, estou pastor amanhã cedo. Se eu acordar cedo, eu falei: todo dia. Não fica ligeiro que alguém vai te chamar lá na porta. E aí eu estou lá, irmãos, morrendo de dor, passando mal pra caramba, muita dor. Eu só estou batendo palma no meu portão. Quando eu olho no portão, o rapaz falou: aqui que era a casa dele. Eu falei: sou eu. Ele falou: só mandaram entregar esses sapatos para você. Irmãos, é sério, sem brincadeira. O rapaz desceu uma nas costas e uma no chão. O outro veio com mais uma nas costas e entrou para dentro. Aí eu, gemendo de dor, falei: meu Deus abençoe, desculpa eu te atender dessa forma. Ele falou: esquenta não. Amanhã eu estava no restante da sexta e ficou faltando. Eu falei: mas ainda tem mais ainda. Ele olhou e disse: sim, é porque ficou faltando. Irmãos, depois que ele trouxe essa cesta básica, minha esposa não sabia. Chegou em casa, ficou questionando. Eu estava na cama, passando mal, e eu não tinha falado para ela. Ela ficou perguntando de quem era. Acho que o Samuel abriu a cesta. Por que eu estou sabendo? E se não for nossa? Resumindo a história, irmãos, nós não precisamos fazer compra, porque o Senhor ele fez a compra para nós. Aleluia. Ele mandou tudo, os mínimos detalhes. A compra do vestido casado deu, e a compra deste mês, o Senhor supriu tudo isso nessa campanha da reconstrução. Talvez, como a diaconisa falou, eu vou ser pequeno, mas para Deus, irmãos, é grande. Para um irmão está precisando, talvez alguém aqui está precisando do testemunho que você tem, que você está com vergonha, que para você, os irmãos vão zombar de mim, vão dar risada, o meu dízimo é só uma moedinha. Ei, o Senhor está querendo que você abra a sua boca para testificar o nome dele, para você falar o que Deus fez na sua
Isso é só para Deus, irmãos. A questão da água, minha esposa estava me deixando louco. Eu falei para ela, em nome de Jesus, chega. Você está ficando doida, está me deixando doido. Porque, irmãos, a preocupação do ser humano é demais. E nós sabemos o que é preocupação. Para você saber o que é preocupação, estamos nesse salão de quanto tempo já? 8. Nesse salão? 5 anos, 4. Por aí, uns 4 anos. Uns 4, 5 anos. Desde quando nós entramos, eu estou orando para fazer a reforma desse telhado. Está vazando ali, vaza ali no notebook, vaza nas cadeiras, aqui o chão está molhado, pingou na cabeça da minha esposa, pingou aqui em cima, talvez pingou aí no lado de alguém aí, na diagonisa também, ali no bebedor, onde eu quero tirar o som daqui, colocar o som lá, vaza também. Para você, talvez é impossível, mas eu estou já pedindo a Deus para forrar, colocar esse telhado e forrar esse salão. Para mim, às vezes é impossível para você, mas para Deus não. Por quê? Porque quando você pede com fé, algo sobrenatural acontece. Irmão Júnior, o Senhor vai falar sobre o meu coração. Ele está começando a escrever uma nova história na sua vida. O ano de 2025, o Senhor ele fala assim, que ele vai soprar o teu mundo de uma maneira tão grandiosa. O Senhor fala assim no meu coração, que ele vai colocar uma empresa sua. Eita, glória, aleluia. Com documentação, com CNPJ, com ferramentas, com funcionários. E o Senhor falou assim, se aquele carro que você tinha já era bom, o que Deus vai colocar nas suas mãos vai ser melhor ainda. Porque Deus não vai colocar Ele vai colocar uns, porque um é para você passear com a tua casa, com a tua família, e o outro, os outros vai ser para trabalhar. O Senhor fala assim no meu coração, se prepara, porque grande vai ser o que Deus está fazendo com a vida, mas não se desespere, porque quando o inimigo ele começar a agir, ele vai começar a fechar, apertar as coisas, mas é o próprio Deus falando, as promessas estão começando a sair do lugar. É por isso que o inimigo está se levantando. Se prepara. O Júnior e o Márcio vão comer o melhor dessa terra. E pode aumentar os dias. Você vai estar entregando uma chave. Eu não vejo vocês morando naquele lugar. Eu não vejo. Vocês estão pedindo de você. Nosso coração no coração. Eu vou dar toda a direção. Eu vou te dar um novo direcionamento. Mas fique tranquilo. Deus está trabalhando. Porque só vocês sabem a preocupação de vocês. Em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, ele relata a história do capítulo de Tersino, de um homem que foi líder, um homem pescador, um homem que viveu a sua vida inteira a pesca, porque a pesca não era só um hobby, a pesca não era só um momento de diversão, que nem tem um ditado popular que diz está nervoso, vai pescar. A pesca na vida de Simão e dos outros era um momento também de vivência, era daquilo ou daquela arte que saía o seu sustento, e não só o seu sustento, mas também saía o sustento de outras pessoas mais que viviam naquela prática. Irmão, se você puxar a história, Simão Pedro, desde pequeno, ele é pescador. Todo pescador sabe nadar. O mesmo Simão Pedro, ele enfrenta a tempestade. E quando Jesus ele caminha sobre as águas, olha para você ver. Quando Simão Pedro ele vê Jesus de longe, audacioso e corajoso, ele diz: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até ti. O Senhor olhou sem questionar, sem perguntar, dizendo: será que você tem fé para isso?
estendeu as mãos e perguntou: não tem fé? Por que você duvidou? Por que você questionou? Por que você não olhou para mim? Por que você deixou de olhar para mim? A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento voltou inteiro a polícia. Capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, que escreveu São Lucas, vem um dos melhores, das melhores histórias, e só esses dias eu percebi que Satanás ele só oferece algo que eu e você somos capazes de conquistar. Como assim, pastor? No capítulo 4 de Lucas, vai mostrar onde Jesus ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E você observa que tudo que oferece Satanás a Jesus é o quê? Bens materiais, sucesso e fama. Ele olha e diz: aonde os seus olhos alcançar, eu te darei. Está com fome, transforma as pedras em uma fome. Não tem medo, sobe lá em cima. Se você é filho de Deus mesmo, pula lá embaixo e ele vai dar ordem aos seus e vai te salvar. Ei, você não precisa provar nada para ninguém que é filho de Deus. Você não precisa olhar para Satanás e dizer: não, eu quero o que você tem, porque é algo que ele não pode te dar.
ele estava sozinho no barco com os seus companheiros. Pastor, qual é a diferença? A diferença é, quando nós estamos com Cristo no nosso barco, por mais que ele esteja dormindo, lembra do aniversário lá? Por mais que Jesus esteja dormindo, ele está no nosso barco. E no silêncio Deus está trabalhando. Eu assisti um filme hoje, eu já assisti umas 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, que é o ponto de decisão do Evangelho. E a parte que me chama a atenção é no começo do filme, que começa com o casamento. O bispo que está fazendo o casamento deles, ele está com um cordão na mão, uma corda na mão, e ele começa a citar Eclesiastes 4, acerca do cordão de 3 dobras, ou 4 horas 7, se não me engano, e ele fala, um desses cordões é a mulher, o outro é o marido, e o terceiro é Cristo. Observa, enquanto esses 3 cordões estiverem unidos, por mais que arrebente, dificilmente vai acontecer. O padre está estabelecendo, enquanto vocês estiverem unidos, e marido e mulher estiverem unidos, por mais que as lutas venham, vocês sempre vão passar por cima dela. Você sempre vai olhar e ver que lá naquele livro será
cansado, estou fatigado. A Bíblia não diz assim, a Bíblia fica querendo dizer dessa forma. Senhor, eu joguei rede de um lado, do outro, eu tentei várias vezes e nada deu certo. Mas por que não deu certo? Porque um dia você confiou e acreditou em mim. Um dia você olhou para mim e colocou nas minhas mãos e as bênçãos chegou sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que um dia o Senhor lançou uma profecia sobre a vida de Pedro, dizendo: olha, Pedro, o pastor será ferido, as ovelhas ficaram desgarradas, tu, antes do gigante, 3 vezes tu me negarás. Pedro olhou e disse: não, Senhor, jamais eu estou contigo. Quando Jesus sai do Getsemane, que é entregue por Judas, Pedro fica bravo, pega a espada, corta a orelha de Naldo. O Senhor dá uma ordem: ei, Pedro, guarde a espada, porque se a espada tu tirás, a espada morrerás. É o Senhor falando para alguém aqui: eu não preciso da sua ajuda. Não vai ficar remoendo o passado para cobrar bronca, para fazer o que não deu certo lá atrás. Não, é Deus dizendo: deixa comigo, se eu quiser eu chamo meu Pai, e o meu Pai enviará milhares e milhares de anjos. É Deus dizendo: o que é para mim fazer eu faço, mas o que é para você fazer você faz. A palavra do Senhor vai dizer: se tu jogar no campo, Pedro se envergonha e foge. Quando Pedro teve um como de novo em João capítulo 21, e eu encerro a mensagem aqui, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ainda não tinha aparecido ao discípulo. A palavra do Senhor vai dizer que é praticamente a mesma dessa. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele chega e diz: o que tem aí para comer? A Bíblia diz que Pedro estava nu, ele estava
sendo resolvidas. Ao Senhor falando ao meu seu coração, eu vi firmeza agora sobre a tua vida. Você ouviu a minha palavra. Você está vivendo agora verdadeiramente o que a palavra de Deus ela diz. Eu não sei como você chegou aqui. Eu cheguei cheio de dor. De vez em quando eu não desgravo, mas já estou melhor. Mas eu não peço para Deus tirar as minhas dúvidas, literalmente, sabe o que eu peço? Senhor, caminhe comigo, passeie comigo, se coloque sobre os seus pés, a chuva aumentou, o lugar voou. Feche os olhos. Deus, estamos na sua presença, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, essa última noite dessa campanha de restauração. Talvez alguém, Senhor, que se afastou da fé. Talvez alguém, Senhor Jesus, deixou de crer, de confiar. Mas hoje, esta noite, através da sua palavra, Pai, ele ou ela agora voltou, vai voltar para a tua presença, vai voltar a viver o sobrenatural. Senhor, agora ele vai lançar a rede, porque o Senhor poderia escolher outros barcos, mas o Senhor escolheu este. Pai, toma a direção das nossas vidas e ajuda-nos, ó meu Deus, a fazer sempre tudo o teu querer e a tua vontade nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, se você pode aplaudir o Senhor bem forte. Alguém quer roubar os caminhos do Senhor? Alguém que se afastou de Jesus e hoje quer voltar? Alguém que tem ministério e hoje quer voltar tarde? Não? Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Se quiser esperar a chuva na porta esperando, eu creio que o nome do Senhor vai se exaltar. O dia que nós começamos, Vou orar pelo. então vamos encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Só lembrando, dia 28 agora, os jovens, agora lembrando o pastor Adriano da cidade de São Lourenço, do Cianorte, dia 21, esposa vai pegar em engenheiro Beltrão, de engenheiro Beltrão, se você for preparar tudo, nós vamos voltar para o Louisiana, onde temos a vigília, onde eu estarei ministrando. Se os irmãos quiserem ir, vamos nos preparar. Se você tiver carro, melhor ainda, para a gente poder ir todos para lá, ou para cá, ou para os dois. Amém? Dia 11 e 12 de outubro, 8º ano do ministério. Pastor Josué, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, e o pastor Valdir, da Capela do Avivamento. Amém? Um grande amor de Deus, a graça, a comunhão, com as suas consolações do Espírito Santo, que esteja com todos nós, não só hoje, não só amanhã, mas para sempre. Juntos dizemos amém. A palavra bem forte está encerrada. Vou